guys, Jones Gonçalves aí, bem-vindos ao Crazy Dev, nosso canal aí de desenvolvimento de jogos. Eu iniciei então aqui vou iniciar uma série aí de jogo de terror. Já defini aqui que então a gente vai utilizar o Epic Online Services, o EOS, como agente de multiplayer, e o jogo vai ser um jogo multiplayer cooperativo de terror, onde eu tô olhando muitos desses vídeos de exploração urbana, então o que eu vou fazer seria a história seria sobreviventes, caras, youtubers que vão para um local retirado para fazer exploração urbana e tudo acontece errado, certo? Então essa vai ser a temática do jogo, então vai ser um jogo multiplayer utilizando iOS e vai ser PvE, ok? Ah, por ser um jogo PvE, um jogo de exploração urbana, eu decidi fazer ele FPS. Então eu criei aqui um blank, né? Criei aqui um projeto C++ blank, sem nada, só veio então ali com esse mapa, o mapa untitled aqui, que é o mapa default. Então a gente vai estar utilizando ele aqui para criar as nossas novas classes e começar a trabalhar aí com o C++, certo? Então a primeira coisa aqui que eu vou vir aqui é em Tools, New C++ Class, já vou criar o meu character, diferenças aqui, então a gente tem o ator, o pawn e o character geralmente ele já tem a base de movimentação e essas coisas assim, então vamos utilizar o character para criar a nossa classezinha C++ aqui. Então, vai ser Terror Game FPS Character. Essa vai ser a nossa classe public. Nós temos aqui o Source FPS Terror Multiplayer Public e a gente vai botar aqui Characters como sendo a pasta a ser criada. Deixa eu só puxar aqui. Ok, let me see. The projects. Time projects or time Unreal? Time projects, I think. FPS Terror Multiplayer, Source, FPS. E aí aqui a gente vai criar então uma pasta chamada Public. Dentro dessa pasta chamada Public, a gente vai criar uma nova pasta chamada Characters. A gente pode ter mais de um character. Seleciona, então foi certinho aqui e vamos create the class. Ok, agora que a gente tem a classe aqui, nossa classe foi criada aqui, o ponto .h e o ponto .cpp. O que nós faremos aqui, eu vou fechar este cara, volta para cá. O que nós faremos aqui? Dentro da pasta content, eu vou criar uma pasta chamada blueprints. E dentro da pasta blueprints, eu vou criar uma blueprint class aqui, all classes, e vamos pegar aqui o Terror Game FPS Character. E vai ser o nosso BP. Certo? Deixa eu salvar. Deixa eu salvar aqui. Save selected. Ok. Certo. Agora nós temos aqui o nosso blueprintzinho aqui, onde eu consigo ver as coisas que tem dentro do meu character que foi criado pela classe C++, ok?
Ok, então aqui no deixa a reference viewer ali, tá, aqui no Untitled, a gente vai sair aqui, vir pro content, criar um novo folder, inputs, você já pode vir aqui nos plugins, procurar por Enhanced Input tem que estar selecionado, certo? Que nós vamos utilizar o Enhanced Input, ok? Input, aqui a gente vai criar uma outra chamada Actions, certo? E aí aqui a gente vai vir em Input Action e a Move. E vamos criar uma outra Input Action e a Look. Certo, então aqui a gente vai criar aí mais um input. Esse input vai ser o Input Mapping Context, o IMC FPS. Esse cara aqui, ele vai ter dois mappings. O primeiro mapping é o IAMove, o segundo mapping, o IALook. Dentro do IAMove, a gente vai ter cinco movimentações. Então, eu vou clicar aqui no tecladinho, apertar o W, A, S, D. E aqui eu vou buscar do Gamepad o Left Thumbstick 2D Axis. Ok? Aqui a gente vai aplicar alguns modificadores. O modificador aqui do W vai ser o Swizzle Input X Values. No A gente vai meter só um modificador de Negate. No S, que é para ir para trás, a gente vai meter aqui os modificadores Swizzle e Negate, negando todos os eixos, não tem problema. E o Swizzle vai ser essa ordem, Y, X, Z. Ok? Isso aqui vai dar ao aos nossos valores aqui, a liberdade aqui de eixos, né? Então, W para frente, A para esquerda, D para direita, S para trás, ok? E aí aqui no thumbstick a gente vai modificar aqui, colocar uma dead zone, pode deixar ela como ela tá. E aqui a gente vai colocar um scalar. Esse scalar vai ser 50 e 50, para ter uma boa movimentação com o thumbstick da esquerda no controle, ok? Aqui eu estou já preparando esse game para utilizar o teclado ou o controle, ok? Então aqui no IALook a gente vai ter dois também. Deixa eu... No primeiro aqui a gente vai buscar pelo mouse e vai ser o mouse XY2D Axis apenas com um modificador de negate, e esse negate vai ser apenas para o eixo Y, ok? Porque o eixo Y ele é invertido no mouse normalmente. Então aqui a gente vai para o Gamepad e vamos pegar o Right Thumbstick 2D Axis. Esse cara aqui a gente vai botar apenas uma Dead Zone, certo? Vou salvar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas actions. O IAMove, ele está com o Digital Bool. A gente vai ter que trocar isso aqui. Não vai ser um Digital Bool. Aqui vai ser, então, um Axis 2D, um vetor 2D. Ok? E no Look vai ser também um Axis 2D. Ok. Salva tudo isso. Já temos aqui, então, os nossos inputs do Enhanced Input. Certo? Certo, a gente tem aqui, então, o nosso IMC, o nosso Mapping Context aqui.
que a gente vai fazer agora aí dentro da classe do Character C++. Entramos aqui no ponto H. Aqui em cima na parte Private, tá logo abaixo do Generated Body, eu vou começar a criar algumas variáveis. Então, a primeira variável que a gente vai criar vai ser o map context. Então, ele vai ser uma property, edit anywhere, blueprint head only, da categoria input, com meta allow private access equals to true, certo? Como eu não tenho um input mapping.h, o include dele aqui, a gente vai fazer o include deste cara. Então, o include já está pronto. Foi apenas o Visual Studio que deu essa cagadinha, mas o mapping input já está aqui. Então, o nosso segundo item, já que a gente já colocou o mapping context, nosso segundo item vai ser o move action. Então, o nosso move action vai ser uma property, edit anywhere, blueprint head only, categoria input e allow private access equals true. Ok? Let me see. Ele não está com os enhanceds ligados. Vamos dar o include aqui do enhanced. Porém, lembre-se que ele tem que estar antes do generated. Certo? Então, ele tem que estar sempre, qualquer include que você for colocar no ponto H tem que ser antes do generated. Ok, vamos criar a nossa outra input action, que vai se chamar a look action. Então, vai ser outra property, edit anywhere, blueprint head only, categoria input e o meta de allow private access ligado no true, ok? E a gente vai criar mais uma property aqui, que vai ser a nossa câmera. Então, aqui a gente vai buscar o include da câmera. Acho que é o camera component, se não me engano. Bom, o que a gente pode fazer aqui no caso é não colocar esse input e declarar as classes. Então, a classe input action, camera component e o context, a gente pode declarar elas aqui fora, faz uma declaração aqui fora das classes para que elas sejam utilizadas aqui. Quando a gente utilizá-las dentro do CPP, a gente carrega elas, porque senão você vai ter que carregar todo o ponto H dessas classes já na inicialização, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar colocar essas declarações aqui para que não precise fazer o carregamento no ponto H e sim só fazer o carregamento lá no ponto CPP, ok? Então, aqui agora, o que eu vou fazer dentro do Protected, abaixo do Begin Play, é criar aqui o meu void move com a minha input action value e a mesma coisa para o meu look. Então, a gente vai ter esses dois voids aqui e a gente vai dar um for declare aqui no input action com uma struct, certo? Então, nós temos aqui a struct declarada, então nós temos o move e o look aqui. Okay? Eu vou criar a definição do move e também criar aqui a definição do look. Ok? Definições criadas, então aqui nos includes do CPP, sim, a gente vai colocar o camera component
aqui. E também os Enhanced Input Systems. E os Input Actions. Nos nossos includes aqui. Include Enhanced Input Component, include Enhanced Input System, Subsystems e o Include Input Action Value.h. Ok? Então, aqui na criação do nosso jogo, do nosso character, a gente já vai começar criando, então, aqui a nossa câmera. O que vai ter na criação da câmera? Vai ser aqui let me see something. Ok. A gente precisa ter aqui também o capsule component nos includes. Ok. Vamos inicializar, antes de pegar as coisas, vamos inicializar aqui o nosso capsule com um tamanho de 55 por 96. Aí aqui o Premiere Actor Tick, ele vai sempre dar tick, então isso aqui a gente pode remover para otimizar o código. E aí aqui o First Person Camera Component, a gente vai criar um default subobject de câmera component com o nome First Person Camera. First Person Camera Component, a gente vai dar o setup do attachment para o get capsule, então ele vai estar taxado a cápsula. E ele também a gente vai setar a localização relativa dele para -10, 60. Então ela vai ficar numa posição para dar o first person, ok? E a gente vai colocar o Use Palm Control Rotation setado para True, certo? Depois de fazer isso, a gente vai setar o Mapping, certo? Então aqui, ó, Setup Player Input Component, Setup Player Input Component, a gente vai fazer o seguinte. Fora aqui, a gente não tem o Jump Action. E aqui a gente vai pegar este cara aqui e colocar aqui, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está setando o nosso Enhanced Input Component, que ele foi criado como... a gente está criando aqui, então, o Enhanced Input Component e colocando ele como o componente inicial, certo? E vai dando as actions aqui do move e do look. Então, quando trigar lá o move action, apertar WASD, ele vai ir para o move. E quando trigar o look, ele vai ir para o look. Ok? Aqui a gente vai precisar criar também um Notify Controller Changed. Isso vai ser um override lá no ponto H. Aqui junto com vai ser aqui dentro do Protected. A gente vai soltar este cara aqui. Vai pegar este outro aqui e botar dentro do Protected também. Certo? E esse aqui a gente vai criar a definição dele. Notify Controller Changed. A gente vai criar
a definição dele colocando o nosso mapping, certo? Então, deixa o super funcionando aqui. E vamos lá, um A-Player Controller, castando ele para o A-Player Controller. E usando aqui o nosso mapping para setar esse controller, certo? Deixa eu salvar aqui. E a gente pode vir então aqui para o Move. Isso aqui é a configuração inicial do mapping e do Enhanced Input Component, certo? Então, a gente blindou as ações. Agora, a gente tem que trabalhar os métodos que são chamados por essas ações. Ok? Então, aqui no Move, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um vetor 2D, um F-Vector 2D, chamado Movement, e ele vai pegar o valor do nosso value, que foi atribuído lá no movimento, no WASD. Se o controlador não for nulo, a gente vai adicionar os movimentos no eixo X e Y. Só isso aqui, tranquilinho. Ok? E no look, a gente vai fazer algo parecido. No F-Vector2D, look axis vector, ele vai dar um get. Se o controlador não for nulo, a gente vai dar um yaw nele e um pitch nele, para o X e para o Y. Certo? Salvei aqui. Isso aqui já deve fazer a nossa câmera movimentar e rotacionar dentro da Unreal. Ok, deixa eu voltar lá para Unreal. Aqui dentro da Unreal, a gente vai mandar ele compilar, fazer a compilação daqueles valores que a gente modificou lá no Visual Studio. Assim que ele terminar o building aqui, a gente pode fazer o teste. Então, para fazer o teste aqui, a gente precisa criar um Game Mode, certo? Então, aqui eu criei um blueprint de Game Mode, que é só vir no Blueprint Class, Game Mode Base, e dar o nome do blueprint. Eu coloquei ele com o nome de BP Game Mode. E aí aqui nele, a gente vai trocar o default Paul Class pelo BP Character, foi o que nós criamos. Dentro do World Settings, a gente bota Mode aqui e troca o nosso Game Mode, faz o override do Game Mode para BP Game Mode, ok? Então aqui nós vamos ter esse Game Mode dentro deste mapa. Aqui dentro do BP Character, a gente já tem a câmera aqui. Então você pode ver aqui no viewport, agora nós temos uma câmera em cima da nossa cápsula, já mostrando que está em first person. Aqui no BP Character, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar por pitch. Esse booleano aqui eu vou setar ele como true. Use control rotation for pitch. Aqui você pode procurar também por yaw e deixar ele setado como true. Aí aqui a gente vai buscar por input. E o default mapping context vai ser o nosso IMC-FPS. O move action vai ser o YaMove. E o look action vai ser o YaLook. Ok? Fechei aqui, compilei, salvei. E vamos para o test map aqui, dar um play. Cliquei na tela, ó. Posso movimentar com o mouse e caminhar com o WASD. Beleza? Então, por este vídeo era isso. Então, por enquanto era isso, guys. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá teu like, te inscreve no canal. E não esqueça de comentar aí as coisas que a gente pode utilizar no desenvolvimento desse game, certo? Fui.